Bem-vindos a todos a mais essa palestra do Acesso ao Insight. O rei Ashoka governou praticamente todo o norte da Índia durante o terceiro século a.C. De acordo com registros históricos e confirmado por descobertas arqueológicas, o rei Ashoka teria enviado emissários para divulgar o budismo. Um desses emissários, o seu filho Mahinda, que era um monge budista, foi enviado ao Sri Lanka. A missão de Mahinda no Sri Lanka foi tão bem sucedida que o budismo acabou sendo adotado como a religião do Estado. O discurso que vamos escutar hoje, o Chulahati-Padopama Sutta, o pequeno discurso sobre o símile da pegada do elefante, foi o sutta que Mahinda discursou ao chegar no Sri Lanka. Ao ouvir esse discurso, nós podemos talvez imaginar o que teria impressionado tanto o rei singalês. Ou, além do discurso, talvez a figura de Mahinda teve um papel fundamental nessa conversão. Não podemos saber ao certo, mas sem dúvida a mensagem do discurso teve um papel muito importante nesse processo. Vamos então ao sutta. Assim ouvi. Em certa ocasião, o abençoado estava em Savatthi, no bosque de Jeta, no parque de Anathapindika. O bosque de Jeta foi o primeiro e o mais importante monastério do Buda, que foi dado pelo comerciante Anathapindika. Agora, naquela ocasião, o Brahmane Janusoni estava saindo de Savatthi ao meio-dia numa carruagem toda branca, puxada por éguas brancas. Ele viu o errante Pilotika vindo à distância e perguntou-lhe: de onde vem o mestre Vachayana no meio do dia? Janusoni era o ministro de assuntos religiosos ou o conselheiro religioso do rei Pasenadi. Ele era uma pessoa numa situação privilegiada, como demonstra a descrição da sua carruagem. E Vachayana era o nome de clã de Pilotika. Seguindo com o sutta: Senhor, eu venho de estar com o contemplativo Gotama. O que o mestre Vachayana pensa da lucidez da sabedoria do contemplativo Gotama? Ele é sábio, não é? Senhor, quem sou eu para saber da lucidez da sabedoria do mestre Gotama? Alguém precisaria ser seu igual para saber da lucidez da sabedoria do contemplativo Gotama. O mestre Vachayana, de fato, elogia o contemplativo Gotama com muito louvor. Senhor, quem sou eu para elogiar o contemplativo Gotama? O contemplativo Gotama é elogiado por aqueles que são elogiados como os melhores entre devas e humanos. Quais razões vê o mestre Vachayana para que tenha tamanha confiança no contemplativo Gotama? Neste ponto, o errante Pilotika vai responder com um símile, que é o título do discurso, o símile da pegada do elefante. Senhor, suponha que um matuto, perito em elefantes, entrasse numa mata de elefantes e visse nessa mata uma grande pegada de elefante, longa em extensão e larga de lado a lado. Ele chegaria à conclusão: de fato, este é um grande elefante macho. Da mesma forma, quando vi 4 pegadas do contemplativo Gotama, eu cheguei à conclusão que o abençoado é perfeitamente iluminado, o Dhamma é bem proclamado pelo abençoado, a Sangha dos discípulos do abençoado pratica o bom caminho. Quais são as 4? Nesta época na Índia, havia diversos grupos de contemplativos errantes que vagueavam pelo país, e esses grupos participavam de discussões e debates que tinham como objetivo demonstrar a superioridade das suas ideias em relação aos demais. E é nesse aspecto que Pilotika irá dar seguimento à conversa. Senhor, eu vi alguns nobres instruídos, espertos, conhecedores das doutrinas dos outros, astutos como franco-atiradores precisos. Eles andam por aí, por assim dizer, demolindo as ideias dos outros com a sua inteligência arguta. Ao mencionar nobres, Pilotika está se referindo aos membros da casta superior,
pessoas distinguidas e bem instruídas, acima da casta dos Brahmanes. Continuando. Ao ouvirem, o contemplativo Gotama irá visitar tal e tal vilarejo ou cidade. Eles elaboram uma questão assim: iremos até o contemplativo Gotama e faremos esta pergunta. Se ele for perguntado assim, ele irá responder assim, e, portanto, iremos refutar a sua doutrina dessa forma. Ou, se ele for perguntado assado, ele irá responder assado, e, portanto, iremos refutar a sua doutrina dessa forma. Eles ouvem: o contemplativo Gotama veio visitar tal e tal cidade ou vilarejo. Eles vão até o contemplativo Gotama, e o contemplativo Gotama instrui, motiva, estimula e encoraja a todos com um discurso do Dhamma. Depois que eles foram instruídos, motivados, estimulados e encorajados pelo contemplativo Gotama com um discurso do Dhamma, eles nem ao menos fazem a pergunta, pois como poderiam refutar a sua doutrina? Na verdade, eles se tornam seus discípulos. Quando vi essa primeira pegada do contemplativo Gotama, eu cheguei à conclusão que o abençoado é perfeitamente iluminado, o Dhamma é bem proclamado pelo abençoado, a sanga dos discípulos do abençoado pratica o bom caminho. Outra vez, eu vi alguns brahmanes instruídos, espertos, conhecedores das doutrinas dos outros, astutos como franco-atiradores precisos. Na verdade, eles também se tornam seus discípulos. Quando vi essa segunda pegada do contemplativo Gotama, eu cheguei à conclusão que o abençoado é perfeitamente iluminado, o Dhamma é bem proclamado pelo abençoado, a sanga dos discípulos do abençoado pratica o bom caminho. E da mesma forma com relação a chefes de família, instruídos, espertos e assim por diante. E por fim, outra vez, eu vi alguns contemplativos, instruídos, espertos, etc. Eles nem ao menos fazem a pergunta, pois como poderiam refutar a sua doutrina? Na verdade, eles pedem ao contemplativo Gotama a permissão para seguir a vida santa, e ele lhes dá a permissão. Permanecendo só, isolados, diligentes, ardentes e decididos, em pouco tempo eles alcançam e permanecem no objetivo supremo da vida santa, pelo qual membros de um clã deixam a vida em família pela vida santa, tendo conhecido e realizado por si mesmos no aqui e agora. Eles dizem o seguinte: nós estávamos quase perdidos, nós quase havíamos morrido, pois antes reivindicávamos ser contemplativos, embora na verdade não o fôssemos. Reivindicávamos ser brahmanes, embora na verdade não o fôssemos. Reivindicávamos ser arahants, embora na verdade não o fôssemos. Mas agora somos contemplativos, agora somos brahmanes, agora somos arahants. Brahmane, neste caso, é usado com o sentido de uma pessoa santa, uma pessoa digna, por causa do seu comportamento. E é um sinônimo de arahat. Pilótica continua. Quando vi essa quarta pegada do contemplativo Gotama, eu cheguei à conclusão que o abençoado é perfeitamente iluminado, o Dhamma é bem proclamado pelo abençoado, a sanga dos discípulos do abençoado pratica o bom caminho. Quando isso foi dito, o Brahmane Janusoni apeou da sua carruagem, toda branca, puxada por éguas brancas, e arrumando o seu manto externo sobre o ombro, estendeu as mãos em respeitosa saudação na direção do abençoado, e pronunciou esta exclamação 3 vezes: honra ao abençoado, um arahat perfeitamente iluminado. Honra ao abençoado, um arahat perfeitamente iluminado. Honra ao abençoado, um arahat perfeitamente iluminado. Talvez algum dia desses possamos encontrar com o mestre Gotama e ter uma conversa com ele. A saudação que Janusoni faz é aquela que frequentemente é entoada em retiros de meditação ou com um monge, que é Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. E arrumar o manto sobre o ombro é um sinal de respeito.
Continuando, então o Brahmane Janusoni foi até o abençoado e eles se cumprimentaram. Quando a conversa amigável e cortês havia terminado, ele sentou a um lado e relatou toda a conversa que teve com o errante Pilotika. Em vista disso, o abençoado lhe disse: nesse ponto, Brahmane, o símile da pegada do elefante ainda não está completo, detalhado. Para completá-lo em detalhe, ouça e preste muita atenção àquilo que eu vou dizer. Sim, senhor, o Brahmane Janusoni respondeu. O abençoado disse o seguinte: Brahmane, suponha que um matuto perito em elefantes entrasse numa mata de elefantes e visse nessa mata uma grande pegada de elefante, longa em extensão e larga de lado a lado. Um matuto perito em elefantes ainda não chegaria à conclusão: de fato, este é um grande elefante macho. Por que isso? Em uma floresta de elefantes existem elefantas fêmeas, pequenas, que deixam uma pegada grande, e essa poderia ser a pegada de uma delas. Ele segue e vê na floresta de elefantes uma grande pegada de elefante, longa em extensão e larga de lado a lado, e ele vê algumas raspas no alto. Um matuto perito em elefantes ainda não chegaria à conclusão: de fato, este é um grande elefante macho. Por que isso? Em uma floresta de elefantes existem elefantas fêmeas altas que possuem dentes proeminentes, que deixam uma pegada grande, e essa poderia ser a pegada de uma delas. Ele segue ainda mais e vê na floresta de elefantes uma grande pegada de elefante, longa em extensão e larga de lado a lado. E ele vê algumas raspas no alto e marcas feitas por presas. Um matuto perito em elefantes ainda não chegaria à conclusão: de fato, este é um grande elefante macho. Por que isso? Em uma floresta de elefantes existem elefantas fêmeas altas que possuem presas, que deixam uma pegada grande, e essa poderia ser a pegada de uma delas. Ele segue ainda mais e vê na floresta de elefantes uma grande pegada de elefante, longa em extensão e larga de lado a lado, e ele vê algumas raspas no alto e marcas feitas por presas e galhos quebrados. E ele vê um elefante macho à sombra de uma árvore ou num campo aberto, caminhando, sentado ou deitado. Ele chega à conclusão: esse é aquele grande elefante macho. Este parágrafo é uma ilustração muito boa da ingenuidade do Buda histórico em enxergar aspectos que, para a grande maioria das pessoas, passariam desapercebidos. Ele mostra a rigorosa capacidade de análise que o Buda possuía, baseada em dados empíricos, baseado na experiência, com observação direta ao ver o elefante macho com os próprios olhos, sem chegar a uma conclusão com base em indícios ou sinais que podem ser enganosos. Em seguida, no Sutta, o Buda vai explicar o símile. E ele explica o símile apresentando um esquema ou sequência mais ou menos fixa que ocorre com algumas variações em vários suttas. Inclusive, na página do website existem links para outros suttas onde aparece essa mesma sequência ou esquema, conhecido como o treinamento gradual. A descrição dessa sequência vai ocupar o restante do sutta que nós estamos estudando. Então, continuando com o sutta. Da mesma forma, Brahmane, um Tathagata surge no mundo, um Arahat, perfeitamente iluminado, consumado no verdadeiro conhecimento e conduta, bem-aventurado, conhecedor dos mundos, um líder insuperável de pessoas preparadas para serem treinadas, mestre de devas e humanos, desperto, sublime. Este parágrafo ele aparece em vários suttas, é um enunciado bastante comum, e acho que seria interessante explicar um pouco o que significa cada um desses termos. Em primeiro lugar, o termo Tathagata era o termo que o Buda usava com mais frequência para referir a si mesmo. E, ao que parece, já era um termo empregado por outras tradições religiosas que existiam na época do Buda.
O significado exato desse termo é desconhecido, mas os comentários aos suttas são bastante criativos em desenvolver várias possibilidades para o significado do termo. E as mais aceitas são aquele que assim veio ou aquele que assim foi. Que assim veio seria Tata Agata. E quer dizer que ele veio para o estado de Buda da mesma forma que todos os Budas do passado vieram, isto é, realizando as 10 perfeições ou paramis, que são a generosidade, a virtude, renúncia, determinação, energia, paciência, amor, bondade, sabedoria, verdade e equanimidade. No website pode ser encontrado um guia de estudo sobre os 10 paramis. Outro significado para o termo Tathagata é que assim foi, e seria Tathagata. Ele foi para Nibbana, da mesma forma que todos os Budas do passado foram, isto é, praticando os 4 fundamentos da atenção plena, os 4 esforços corretos, as 4 bases do poder espiritual, as 5 faculdades dominantes, os 5 poderes, os 7 fatores da iluminação e o nobre caminho óctuplo. Todos esses elementos são conhecidos também como os 37 apoios ou asas para a iluminação. O segundo termo que aparece nesse enunciado é Arahat. E este também é um termo que era empregado por outras tradições antes do Buda, sendo que o seu significado era aquele que é realizado, aquele que é digno. E ele é digno porque destruiu todas as contaminações e impurezas, em Pali, kilesas e asavas. Em segundo lugar, porque ele conquistou a libertação do ciclo de nascimentos e mortes. E terceiro, porque ele é digno de receber oferendas e veneração. O terceiro termo que aparece no enunciado é perfeitamente iluminado, que também pode ser perfeitamente desperto, Sama Sambuddho. E nós não vamos aqui entrar na discussão sobre a onisciência do Buda, que esse é um tema bastante amplo e controverso, mas este termo pode ser explicado como perfeitamente desperto por ter alcançado perfeita e completa compreensão de todos os processos que conduzem à iluminação e à completa libertação. E por ter alcançado perfeita e completa compreensão daquelas coisas que devem ser compreendidas através da sabedoria. O termo seguinte no enunciado é consumado no verdadeiro conhecimento e conduta, Vidya Karana Sampano. O Buda possui os 3 conhecimentos verdadeiros, que é Vidya, a recordação de vidas passadas, o processo de morte e renascimento dos seres, que é a lei de Kama, e a destruição das impurezas como terceiro verdadeiro conhecimento. Conduta é explicada em outros suttas como virtude, contenção dos sentidos, moderação na alimentação, vigilância, atenção plena e plena consciência e as realizações meditativas, que são os jhanas. Em resumo, o verdadeiro conhecimento é o conhecimento daquilo que é benéfico e aquilo que é prejudicial para os seres. Conduta é a conduta compassiva para afastar os seres daquilo que é prejudicial e dirigi-los para a conduta benéfica. O termo seguinte no enunciado é bem-aventurado, que é Sugato. Ele é bem-aventurado porque seguiu pelo bom caminho, que é o nobre caminho óctuplo, e ele alcançou o bom estado, que é Nibbana, o imortal. O termo seguinte no enunciado é conhecedor dos mundos, Lokavidu. O termo mundo, Loka, é empregado com significados variados nos suttas. Um deles é o mundo no qual habitam os seres. Assim, o Buda conhece todos os mundos das distintas categorias dos seres sencientes, os humanos, os animais, os devas e etc. Outro é um conceito de mundo típico da doutrina budista. É o mundo das formações condicionadas, Sankhara Loka. Ou seja, o Buda conhece
todos os mundos. O próximo item nesse enunciado é um líder insuperável de pessoas preparadas para serem treinadas. Anuttaro Purisadama Sarati. Nem todas as pessoas podem ser treinadas. Elas têm que estar preparadas, dispostas a serem treinadas, com uma atitude mental favorável. Estando preparadas, o Buda é um líder insuperável. O próximo item nesse enunciado é mestre de devas e humanos, Sata Deva Manusanam. E em muitos suttas o Buda aparece ensinando os devas. O próximo item é Buddho, que significa desperto ou iluminado. Isso quer dizer que o Buda é iluminado e ele ilumina os outros, mostrando-lhes o caminho. O próximo item no enunciado é sublime, que é Bhagawa. E na cultura hindu, Bhagawa é o termo mais exaltado, mais sublime, que é empregado para a principal figura em cada um dos variados cultos religiosos que existem na Índia. E Bhagawa é um termo que caracteriza o respeito e a veneração que é oferecida ao Buda como o supremo entre todos os seres, distinguido pelas suas qualidades especiais. Essa análise desse enunciado que acabou de ser feita, ela toma por base aquilo que consta no Visuddhimagga. Então, só repetindo novamente o que nós lemos, o parágrafo 11, da mesma forma, Brahmani, um Tathagata surge no mundo, um Arahat, perfeitamente iluminado, consumado no verdadeiro conhecimento e conduta, bem-aventurado, conhecedor dos mundos, um líder insuperável de pessoas preparadas para serem treinadas, mestre de devas e humanos, desperto, sublime. Ele declara, tendo realizado por si próprio com o conhecimento direto, este mundo com seus devas, maras e brahmas, esta população com seus contemplativos e brahmanes, seus príncipes e povo. Conhecimento direto é a compreensão através da própria experiência. Ele ensina o Dhamma com o significado e fraseado corretos. Fraseado correto aponta para o uso de meios hábeis, ou seja, o Buda emprega a linguagem mais adequada de acordo com as inclinações dos seus ouvintes. Então, repetindo, ele ensina o Dhamma com o significado e fraseado corretos, que é admirável no início, admirável no meio, admirável no final. E ele revela uma vida santa que é completamente perfeita e imaculada. Um chefe de família, ou o filho de um chefe de família, ou alguém nascido em algum outro clã, ouve o Dhamma. Ouvindo o Dhamma, ele adquire convicção no Tathagata. Em um outro sutta do Majjhima Nikaya, o sutta número 95, há uma descrição sobre como essa convicção é adquirida. E esse também é um receituário do Buda sobre como escolher um mestre e como agir em relação ao mestre escolhido. Então eu vou ler esse trecho do sutta número 95. Aqui, um bhikkhu pode estar vivendo na dependência de algum vilarejo ou cidade. Então, um chefe de família, ou o filho de um chefe de família, vai até ele e o examina em relação a 3 tipos de estados. Em relação aos estados baseados na cobiça, em relação aos estados baseados na raiva e em relação aos estados baseados na delusão. Nesse venerável, existe algum estado baseado na cobiça, raiva ou delusão, de tal forma que com a mente obcecada por esse estado, e apesar de não saber, ele possa dizer, eu sei? Ou sem ver, ele possa dizer, eu vejo? Ou ele possa incitar os outros a agirem de forma a causar o próprio dano e sofrimento por muito tempo? Ao examiná-lo, ele chega à conclusão, não existem estados baseados na cobiça, raiva ou delusão neste venerável.
O comportamento corporal e o comportamento verbal deste venerável não são aqueles de alguém afetado pela cobiça, raiva ou delusão. E o Dhamma que este venerável ensina é profundo, difícil de ser visto e difícil de ser compreendido, pacífico, sublime, que não pode ser alcançado pelo mero raciocínio, sutil, para ser experimentado por um sábio. Este Dhamma não pode ser facilmente ensinado por alguém afetado pela cobiça, raiva ou delusão. Ao tê-lo examinado e visto que ele está purificado de estados baseados na cobiça, raiva ou delusão, então ele deposita fé nele. Cheio de fé, ele o visita e homenageia. Ao homenageá-lo, ele lhe dá ouvidos. Ao dar ouvidos, ele ouve o Dhamma. Ao ouvir o Dhamma, ele o memoriza e examina o significado dos ensinamentos que ele memorizou. Ao examinar o significado, ele aceita esses ensinamentos com base na reflexão. Portanto, a convicção ou fé, baseado na descrição desse sutta, surge com base no exame do significado e na aceitação com base na reflexão. Não se trata de uma fé cega, sem fundamento na razão. Então, regressando ao início do parágrafo 12, vou ler novamente. Um chefe de família ou filho de um chefe de família ou alguém nascido em algum outro clã ouve o Dhamma. Ouvindo o Dhamma, ele adquire convicção no Tathagata. Possuindo essa fé, ele reflete da seguinte forma: a vida em família é confinada, um caminho empoeirado. A vida santa é como o ar livre. Não é fácil viver em casa e praticar a vida santa inteiramente perfeita e pura, como uma concha polida. E se eu raspasse o meu cabelo e barba, vestisse os mantos de Corocre e seguisse a vida santa? Então, após algum tempo, ele abandona a sua fortuna, grande ou pequena, deixa o seu círculo de parentes, grande ou pequeno, raspa o seu cabelo e barba, veste o manto de Corocre e segue a vida santa. Os parágrafos que seguem detalham as regras de conduta de um monge, de um bhikkhu. Observar certas regras de conduta é o primeiro passo no treinamento gradual. E o objetivo dessas regras de conduta é proteger a própria mente e, dessa forma, criar as condições adequadas para que a prática de meditação se desenvolva de forma mais exitosa. Seguindo com o sutta. Tendo seguido a vida santa e de posse do treinamento e estilo de vida de um bhikkhu, abandonando tirar a vida de outros seres, ele se abstém de tirar a vida de outros seres. Ele permanece com a sua vara e arma postas de lado, bondoso e gentil, compassivo com todos os seres vivos. Abandonando tomar o que não seja dado, ele se abstém de tomar o que não é dado, tomando somente aquilo que é dado, aceitando somente aquilo que é dado. Não roubando, ele permanece puro. Abandonando o não celibato, ele vive uma vida celibatária, vive separado, abstendo-se da prática vulgar do ato sexual. Abandonando a linguagem mentirosa, ele se abstém da linguagem mentirosa. Ele fala a verdade, mantém a verdade, é firme e confiável, não é um enganador do mundo. Abandonando a linguagem maliciosa, ele se abstém da linguagem maliciosa. O que ouviu aqui, ele não conta ali para separar aquelas pessoas destas. Nem o que ele ouviu lá, não conta aqui para separar estas pessoas daquelas. Assim, ele reconcilia aquelas pessoas que estão divididas, promove a amizade, ele ama a concórdia, se delicia com a concórdia, desfruta da concórdia, diz coisas que criam a concórdia. Abandonando a linguagem grosseira, ele se abstém da linguagem grosseira. Ele diz palavras que são gentis, que agradam aos ouvidos, carinhosas, que penetram o coração, que são corteses, desejadas por muitos e que agradam a muitos. Abandonando a linguagem frívola, ele se abstém da linguagem frívola. Ele fala na hora certa, diz o que é fato, aquilo que é bom, fala de acordo com o Dhamma e a disciplina. Nas horas adequadas, ele diz palavras que são úteis, racionais,
moderadas e que trazem benefício. Ele se abstém de danificar sementes e plantas. Na época do Buda, se acreditava que as plantas possuíam algum tipo de essência vital. Essa ideia não faz parte da doutrina budista, mas respeitando as crenças das pessoas, o Buda estabeleceu esta regra de treinamento. Ele come somente uma vez ao dia, privando-se da refeição noturna e de alimentos nas horas incorretas. De acordo com o Vinaya, o horário apropriado para os bhikkhus se alimentarem é entre o amanhecer e o meio-dia, e apenas líquidos são permitidos do meio-dia até o amanhecer do dia seguinte. Ele se abstém de dançar, cantar, ouvir música e de ver espetáculos de entretenimento. Ele se abstém de usar ornamentos, usar perfumes e de embelezar o corpo com cosméticos. Ele se abstém de deitar em leitos elevados e luxuosos. Ele se abstém de aceitar ouro e dinheiro. Ele se abstém de aceitar grãos que não estejam cozidos. Ele se abstém de aceitar carne crua. Ele se abstém de aceitar mulheres e garotas. Ele se abstém de aceitar escravos e escravas. Ele se abstém de aceitar cabras e ovelhas. Ele se abstém de aceitar aves e porcos. Ele se abstém de aceitar elefantes, gado, cavalos e éguas. Ele se abstém de aceitar terras e propriedades. Ele se abstém de fazer pequenas tarefas e levar mensagens. Ele se abstém de comprar e vender. Ele se abstém de lidar com balanças falsas, metais falsos, falsas medidas. Ele se abstém do suborno, burla e fraude. Ele se abstém de mutilar, executar, aprisionar, roubar, pilhar e violentar. Ele está satisfeito com os mantos que protegem o seu corpo e com os alimentos esmolados que mantêm o seu estômago. E aonde quer que vá, ele apenas leva essas coisas consigo. Igual a um passarinho, aonde quer que ele vá, voa com as asas como seu único fardo. Assim também, o bhikkhu está satisfeito com os mantos que protegem o seu corpo e com os alimentos esmolados que mantêm o seu estômago. E aonde quer que vá, ele apenas leva essas coisas consigo. Possuindo esse agregado da nobre virtude, ele experimenta dentro de si uma felicidade que é imaculada. A satisfação, ou também podemos dizer o contentamento, é um elemento essencial na prática de meditação. Uma mente que busca defeitos e que não está satisfeita com pouco, não terá condições de desenvolver a concentração. Por exemplo, nós temos um sutta, que é o Cetakaraniya Sutta, que descreve o seguinte: alguém que está satisfeito, não é necessário o pensamento intencional, que o êxtase surja em mim. É uma lei da natureza, bhikkhus, que naquele que está satisfeito surge o êxtase. Alguém cujo coração está extasiado, não é necessário o pensamento intencional, que meu corpo se acalme. É uma lei da natureza, bhikkhus, que naquele cujo coração está extasiado, o corpo é acalmado. Alguém cujo corpo está calmo, não é necessário o pensamento intencional, que eu sinta a felicidade. É uma lei da natureza, bhikkhus, que aquele cujo corpo está calmo sente felicidade. Alguém que sente felicidade, não é necessário o pensamento intencional, que a minha mente fique concentrado. É uma lei da natureza, bhikkhus, que naquele que sente felicidade, a mente se concentra. Ao ver uma forma com o olho, ele não se agarra aos seus sinais ou detalhes, visto que se permanecer com a faculdade do olho descuidada, ele será tomado pelos estados ruins e prejudiciais de cobiça e tristeza. Ele pratica a contenção, ele protege a faculdade do olho, ele se empenha na contenção da faculdade do olho. Esta fórmula que acabou de ser descrita, ela é analisada no Visuddhimagga. E, de forma sucinta, os sinais em Pali Nimitta são os aspectos mais distintos de um objeto.
são algumas poucas particularidades do objeto, como, por exemplo, numa pessoa podem ser os olhos, ou a boca, ou algo em particular na pele, e assim por diante. Esses sinais, se forem tomados sem atenção plena, podem dar origem a pensamentos com contaminações, todo o processo de proliferação mental. Os detalhes podem surgir em seguida serem agarrados pela atenção depois que o contato inicial com os sinais não tenha sido acompanhado pela contenção. Estados de cobiça e tristeza significam as reações de desejo e aversão, atração e repulsão em relação aos objetos sensuais. Continuando com Sutta, ao ouvir um som com o ouvido, ao cheirar um aroma com o nariz, ao saborear um sabor com a língua, ao tocar um tangível com o corpo, ao perceber um objeto mental com a mente, ele não se agarra aos seus sinais ou detalhes, visto que, se permanecer com a faculdade da mente descuidada, ele será tomado pelos estados ruins e prejudiciais de cobiça e tristeza. Ele pratica a contenção, ele protege a faculdade da mente, ele se empenha na contenção da faculdade da mente. Dotado dessa nobre contenção das faculdades, ele experimenta dentro de si uma felicidade que é imaculada. A proteção das faculdades dos sentidos é com frequência mencionada como o segundo passo no treinamento gradual. E relembrando aquilo que foi dito na palestra do Ganaka Moggallana Sutta, de acordo com a psicologia budista, o encontro do órgão do sentido com o objeto externo e mais a consciência dão origem ao contato. O contato, por sua vez, dá origem à sensação, que dá origem ao desejo e, em seguida, ao apego. Esse ciclo coloca em movimento a constante busca pelos objetos de desejo ou evitar os objetos que são desagradáveis. Se a faculdade do sentido permanecer desguardada, a mente será tomada pelos estados de cobiça e tristeza. E a cobiça representa a busca por objetos do desejo e a tristeza e a rejeição daquilo que é desagradável. Esse é um processo natural e espontâneo, que tem início a partir do momento em que ocorre o contato, o encontro entre o órgão do sentido, o respectivo objeto externo e a consciência. E nesse momento a mente estará engajada com o objeto. E se a atenção plena não estiver estabelecida, então o processo de desejo ou rejeição, ou seja, cobiça e tristeza, e a respectiva proliferação mental irá ocorrer automaticamente. Então, se quisermos proteger a mente, é necessário guardar as portas dos sentidos. E essa guarda pode ocorrer de várias formas, desde evitando que o contato ocorra, até a contínua presença da atenção plena em todas as situações, para evitar que o contato inicial siga o seu curso habitual. A proteção da mente é importante se o nosso objetivo durante a meditação for dirigir a mente para a quietude e a paz, e com base nisso desenvolver o insight libertador. Ainda com relação ao aspecto da questão dos sinais, que é mencionado neste parágrafo, existe um sutta no Majjhima Nikaya, que é o Mahavedala Sutta, que menciona que a cobiça, a raiva e a delusão é que fazem os sinais. A interpretação disso é que o estado mental da pessoa é aquilo que faz com que os meios dos sentidos busquem determinados sinais que estejam de acordo com esse estado mental. Ou seja, alguém que tenha a inclinação pela raiva e pela má vontade estará mais inclinado a dar atenção aos sinais de uma outra pessoa que alimentem essa inclinação. E o mesmo se aplica ao desejo. Os sinais buscados são aqueles que alimentam o desejo. Então, continuando com o parágrafo 16 do Sutta, ele age com plena consciência ao ir para a frente e retornar. Age com plena consciência ao olhar para a frente e desviar o olhar. Age com plena consciência ao dobrar e estender os membros. Age com plena consciência ao carregar o manto externo, o manto superior, a tigela. Age com plena consciência ao comer, beber,
mastigar e saborear. Age com plena consciência ao urinar e defecar. Age com plena consciência ao caminhar, ficar em pé, sentar, dormir, acordar, falar e permanecer em silêncio. Sampajanya, que é traduzido como plena consciência, também pode ser interpretado como plena ou clara compreensão ou como introspecção, que é o contínuo exame minucioso dos fenômenos mentais e corporais. Os comentários analisam 4 tipos de sampajanya, ou plena consciência, clara compreensão ou introspecção. O primeiro seria a plena consciência do propósito, que é discernir um propósito benéfico naquela ação intencionada. A segunda interpretação de sampajanya é a plena consciência da adequação dos meios utilizados, discernir que os meios utilizados para alcançar os objetivos são adequados. A terceira interpretação é a plena consciência do domínio, que significa não abandonar o objeto da meditação durante a rotina diária. E o quarto seria a plena consciência como não delusão, ou seja, discernir que as próprias ações são processos condicionados, desprovidos de um eu substancial. Continuando com o parágrafo 17, dotado desse nobre agregado da virtude, essa nobre contenção das faculdades sensoriais, essa nobre atenção plena e plena consciência, ele procura um local isolado, na floresta, à sombra de uma árvore, uma montanha, uma ravina, uma caverna, em uma encosta, um cemitério, um matagal, um espaço aberto, uma cabana vazia. É bastante comum que nos suttas, sati e sampajanya, que são atenção plena e plena consciência, apareçam em conjunto, tal como foi mencionado agora nesse parágrafo pelo Buda. No parágrafo anterior, apenas sampajanya foi mencionado, e nós podemos subentender que sati, atenção plena, também estava incluído. No caso de pessoas leigas, a busca por um local isolado pode ocorrer durante os períodos de retiro de meditação, em que a mente pode desfrutar de um maior isolamento que serve como apoio para a prática meditativa. Continuando com o parágrafo 18, depois de esmolar alimentos, após a refeição, ele senta com as pernas cruzadas, com o corpo ereto, colocando a atenção plena à sua frente. O significado desta expressão, à sua frente, tem gerado alguma controvérsia. E parece que o sentido mais lógico seria colocar a atenção plena numa posição de prioridade, o mais importante que deve ser feito naquele momento da prática de meditação. Abandonando a cobiça pelo mundo, ele permanece com a mente desprovida de cobiça. Ele purifica a sua mente da cobiça. Cobiça pelo mundo, neste caso, é sinônimo de desejo sensual, o prazer dos sentidos. Abandonando a má vontade, ele permanece com a mente livre de má vontade, com compaixão pelo bem-estar de todos os seres vivos. Ele purifica a sua mente da má vontade. Abandonando a preguiça e o torpor, ele permanece livre da preguiça e torpor, perceptivo à luz, atento e plenamente consciente. Ele purifica a sua mente da preguiça e torpor. Abandonando a inquietação e a ansiedade, ele permanece calmo, com a mente em paz. Ele purifica a sua mente da inquietação e da ansiedade. Abandonando a dúvida, ele assim permanece tendo superado a dúvida, sem perplexidade em relação a qualidades mentais hábeis. Ele purifica a mente da dúvida. Em um outro sutta do Majjhima Nikaya, o sutta número 39, aparece um símile para esses 5 obstáculos. Eu vou ler agora o que aparece nesse sutta 39. Bhikkhus, suponham que um homem, tomando um empréstimo, invista no seu negócio. Os seus negócios vão bem, ele paga a dívida e sobra algo para sustentar sua esposa. O pensamento lhe ocorreria: antes tomei um empréstimo, investi no meu negócio. Agora o meu negócio foi bem. Eu paguei a dívida e sobrou algo para sustentar minha esposa.
Por causa disso, ele experimentaria alegria e felicidade. Ou suponha que um homem se enferme, com dores e seriamente doente. Ele não tolera a comida e não há força no seu corpo. Conforme o tempo passa, ele finalmente se recupera dessa enfermidade. Ele tolera a comida e há força no seu corpo. O pensamento lhe ocorreria: antes eu estava doente, agora estou recuperado daquela doença. Eu tolero a minha comida, há força no meu corpo. Por causa disso, ele experimentaria alegria e felicidade. Ou suponha que um homem está na prisão. Conforme o tempo passa, ele finalmente é libertado dessa prisão, são e salvo, sem perda de patrimônio. O pensamento lhe ocorreria: antes eu estava na prisão, agora estou livre da prisão, são e salvo, sem perda do meu patrimônio. Por causa disso, ele experimentaria alegria e felicidade. Ou, suponha que um homem é um escravo, sujeito a outros, não sujeito a si mesmo, incapaz de ir aonde queira. Conforme o tempo passa, ele finalmente é libertado daquela escravidão, sujeito a si mesmo, não sujeito a outros, livre, capaz de ir aonde queira. O pensamento lhe ocorreria: antes eu era um escravo, agora estou livre daquela escravidão, sujeito a mim mesmo, não sujeito a outros, livre, capaz de ir aonde queira. Por causa disso, ele experimentaria alegria e felicidade. Ou suponha que um homem carregando dinheiro e mercadorias está viajando por uma estrada numa região desolada. Conforme o tempo passa, ele finalmente emerge daquela região desolada, são e salvo, sem perda de patrimônio. O pensamento lhe ocorreria: antes, carregando dinheiro e mercadorias, eu estava viajando por uma estrada em uma região desolada. Agora, emergi dessa região desolada são e salvo, sem perda do meu patrimônio. Por causa disso, ele experimentaria alegria e felicidade. Da mesma forma, quando esses 5 obstáculos não são abandonados por ele, o bico os considera como uma dívida, uma enfermidade, uma prisão, a escravidão, uma estrada através de uma região desolada. Porém, quando esses 5 obstáculos são abandonados, ele os considera como não ter dívidas, ter boa saúde, estar livre da prisão, estar livre, estar num lugar com segurança. Como foi mencionado na palestra do Ganaka Moggallana Sutta, as práticas descritas anteriormente no Sutta servem para enfraquecer os obstáculos, para que estes possam ser suprimidos com mais facilidade durante a meditação. Por exemplo, mantendo os preceitos, estamos praticando a compaixão e reduzindo a má vontade. Guardando as portas dos sentidos, não estamos alimentando a cobiça. Se esse trabalho preparatório não for feito, os obstáculos irão surgir com muito mais força na meditação. E para eliminá-los será necessário um trabalho maior durante a própria meditação, o que fará com que o progresso seja mais difícil e trabalhoso. Continuando com o parágrafo 19, tendo assim abandonado esses 5 obstáculos, imperfeições da mente que enfraquecem a sabedoria, um bico afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, entra e permanece no primeiro jhana, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado com êxtase e felicidade nascidos do afastamento. No Sutta número 39 do Majjhima Nikaya, há também um símile para cada um dos jhanas. Eu vou ler o símile para vocês. Ele permeia e impregna, cobre e preenche o corpo com êxtase e felicidade nascidos do afastamento. Não há nada em todo o corpo que não esteja permeado pelo êxtase e felicidade nascidos do afastamento. É como se um banhista habilidoso ou seu aprendiz vertesse pó de banho numa bacia de latão e o misturasse, borrifando com água de tempos em tempos, de forma que essa bola de pó de banho, saturada, carregada de umidade, permeada por dentro e por fora, no entanto, não pingasse. Assim, o bico permeia, cobre e preenche o corpo com êxtase e felicidade nascidos do afastamento. Pensamento aplicado e sustentado, que são mencionados como 2 fatores do primeiro jhana,
não se trata do pensamento discursivo tradicional de proliferação mental, mas sim de dirigir a mente para o objeto da meditação, ou seja, a energia mental que estaria direcionada para o pensamento é, ao invés disso, direcionada para o objeto da meditação. E, de acordo com os comentários, mais especificamente o Visuddhimagga, existe um estágio na meditação antes dos jhanas. E esse estágio ele não é mencionado nos suttas, ele é mencionado apenas no Visuddhimagga. E esse estágio, no qual os obstáculos foram suprimidos, mas a mente ainda não está com a estabilidade que é experimentada nos jhanas, ou seja, existe a possibilidade dos obstáculos retornarem, enquanto que nos jhanas essa possibilidade não ocorre. E esse estágio descrito no Visuddhimagga é conhecido como concentração de acesso, Upachara Samadhi. Então, continuando com o parágrafo 19 no Sutta, isto, Brahmani, é chamado de uma pegada do Tathagata, uma raspa do Tathagata, uma marca do Tathagata. Mas um nobre discípulo ainda não chega à conclusão. O abençoado é perfeitamente iluminado, o Dhamma é bem proclamado pelo abençoado, a sanga dos discípulos do abençoado pratica o bom caminho. Além disso, abandonando o pensamento aplicado e sustentado, um bhikkhu entra e permanece no segundo jhana, que é caracterizado pela segurança interna e perfeita unicidade da mente, sem o pensamento aplicado e sustentado, com êxtase e felicidade nascidos da concentração. O símile que aparece no Sutta número 39, eu vou ler agora em seguida, ele permeia e impregna, cobre e preenche o corpo com êxtase e felicidade nascidos da concentração. Não há nada em todo o corpo que não esteja permeado pelo êxtase e felicidade nascidos da concentração. Como um lago sendo alimentado por uma fonte de água interna, não tendo um fluxo de água do leste, oeste, norte ou sul, nem os céus periodicamente fornecendo chuvas abundantes, de modo que a fonte de água interna permeia e impregna, cobre e preenche o lago de água fresca, sem que nenhuma parte do lago não esteja permeada pela água fresca. Assim também, o bhikkhu permeia e impregna, cobre e preenche o corpo com o êxtase e felicidade nascidos da concentração. Continuando com o parágrafo 20, isto também, Brahmani, é chamado de uma pegada do Tathagata, uma raspa do Tathagata, uma marca do Tathagata, mas o nobre discípulo ainda não chega à conclusão. O abençoado é perfeitamente iluminado, o Dhamma é bem proclamado pelo abençoado, a sanga dos discípulos do abençoado pratica o bom caminho. Além disso, abandonando o êxtase, um bhikkhu entra e permanece no terceiro jhana, que é caracterizado pela felicidade sem o êxtase, acompanhada pela atenção plena, plena consciência e equanimidade, acerca do qual os nobres declaram: ele permanece numa estada feliz, equânime e plenamente atento. O que aparece no Sutta número 39 com relação ao terceiro jhana, ele permeia e impregna, cobre e preenche o corpo com a felicidade despojada do êxtase, de forma que não exista nada em todo o corpo que não esteja permeado com a felicidade despojada do êxtase. Como num lago que tenha flores de lótus azuis, brancas ou vermelhas, podem existir algumas flores de lótus azuis, brancas ou vermelhas, que nascidas e tendo crescido na água, permanecem impersas na água e florescem sem sair de dentro da água, de forma que elas permanecem permeadas e impregnadas, cobertas e preenchidas com água fresca da raiz até a ponta, e nada dessas flores de lótus azuis, brancas ou vermelhas permanece sem estar permeado pela água fresca. Assim também, o bhikkhu permeia e impregna, cobre e preenche o corpo com a felicidade despojada de êxtase. Continuando com o parágrafo 21, isto também, Brahmani, é chamado de uma pegada do Tathagata, uma raspa do Tathagata, uma marca do Tathagata. Mas um nobre discípulo ainda não chega à conclusão. O abençoado é perfeitamente iluminado, o Dhamma é bem proclamado pelo abençoado, a sanga dos discípulos do abençoado pratica o bom caminho. Além disso,
Com o completo desaparecimento da felicidade, um bico entra e permanece no quarto jhana, que possui nem felicidade, nem sofrimento, com a atenção plena e a equanimidade purificadas. O que aparece no Sutta 39 com relação ao quarto jhana é o seguinte: ele permanece permeando o corpo com a mente pura e luminosa, de forma que não exista nada em todo o corpo que não esteja permeado pela mente pura e luminosa. Como se um homem estivesse enrolado da cabeça aos pés com um tecido branco, de forma que não houvesse nenhuma parte do corpo que não estivesse coberta pelo tecido branco. Assim também, o bico permanece permeando o corpo com a mente pura e luminosa. Não há nada no corpo que não esteja permeado por essa mente pura e luminosa. Continuando com o parágrafo 22, isto também, Brahmani, é chamado de uma pegada do Tathagata, uma raspa do Tathagata, uma marca do Tathagata. Mas um nobre discípulo ainda não chega à conclusão. O abençoado é perfeitamente iluminado, o Dhamma é bem proclamado pelo abençoado, a sanga dos discípulos do abençoado pratica o bom caminho. Com a sua mente dessa forma concentrada, purificada, luminosa, pura, imaculada, livre de defeitos, flexível, maleável, estável e atingindo a imperturbabilidade, ele a dirige para o conhecimento da recordação de vidas passadas. Ele se recorda das suas muitas vidas passadas, isto é, 1 nascimento, 2 nascimentos, 3 nascimentos, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000, 100 mil, muitos ciclos cósmicos de contração, muitos ciclos cósmicos de expansão, muitos ciclos cósmicos de contração e expansão. Lá eu tive tal nome, pertencia a tal clã, tinha tal aparência. Assim era o meu alimento, assim era a minha experiência de prazer e dor, assim foi o fim da minha vida. Falecendo desse estado, eu renasci ali. Ali eu também tinha tal nome, pertencia a tal clã, tinha tal aparência. Assim era o meu alimento, assim era a minha experiência de prazer e dor, assim foi o fim da minha vida. Falecendo daquele estado, eu renasci aqui. Assim ele se recorda das suas muitas vidas passadas, nos seus modos e detalhes. Isso também, Brahmani, é chamado de uma pegada do Tathagata, uma raspa do Tathagata, uma marca do Tathagata. Mas um nobre discípulo ainda não chega à conclusão. O abençoado é perfeitamente iluminado. O Dhamma é bem proclamado pelo abençoado. A sanga dos discípulos do abençoado pratica o bom caminho. Com a sua mente dessa forma concentrada, purificada, luminosa, pura, imaculada, livre de defeitos, flexível, maleável, estável e atingindo a imperturbabilidade, ele a dirige para o conhecimento do falecimento e reaparecimento dos seres. Por meio do olho divino que é purificado e sobrepuja o humano, ele vê seres falecendo e renascendo, inferiores e superiores, bonitos e feios, afortunados e desafortunados. Ele compreende como os seres prosseguem de acordo com as suas ações desta forma. Esses seres, dotados de má conduta com o corpo, linguagem e mente, que insultam os nobres, com entendimento incorreto e realizando ações sob a influência do entendimento incorreto, com a dissolução do corpo, após a morte, renasceram num estado de privação, num destino infeliz, nos reinos inferiores, até mesmo no inferno. Porém, estes seres, dotados de boa conduta com o corpo, linguagem e mente, que não insultam os nobres, com entendimento correto e realizando ações sob a influência do entendimento correto, com a dissolução do corpo, após a morte, renasceram num destino feliz, no paraíso. Dessa forma, por meio do olho divino, que é purificado e sobrepuja o humano, ele vê seres falecendo e renascendo, inferiores e superiores, bonitos e feios, e ele compreende como os seres continuam de acordo com as suas ações. Isso também, Brahmani, é chamado de uma pegada do Tathagata, uma raspa do Tathagata, uma marca do Tathagata, mas um nobre discípulo ainda não chega à conclusão. O abençoado é perfeitamente iluminado,
o Dhamma é bem proclamado pelo abençoado, a sanga dos discípulos do abençoado pratica o bom caminho. Nesses 2 últimos parágrafos foram descritos os 2 primeiros conhecimentos verdadeiros, ou seja, a recordação de vidas passadas e a observação do princípio da lei de Kama. Continuando com o verso 25, nós vamos ver agora o terceiro conhecimento verdadeiro, que é a destruição das impurezas. Com a sua mente dessa forma concentrada, purificada, luminosa, pura, imaculada, livre de defeitos, flexível, maleável, estável e atingindo a imperturbabilidade, ele a dirige para o conhecimento do fim das impurezas mentais. Ele compreende como na verdade é que isto é sofrimento. Ele compreende como na verdade é que esta é a origem do sofrimento. Ele compreende como na verdade é que esta é a cessação do sofrimento. Ele compreende como na verdade é que este é o caminho que conduz à cessação do sofrimento. Ele compreende como na verdade é que estas são impurezas mentais. Ele compreende como na verdade é que esta é a origem das impurezas. Ele compreende como na verdade é que esta é a cessação das impurezas. E ele compreende como na verdade é que este é o caminho que conduz à cessação das impurezas. Isto também, Brahmani, é chamado de uma pegada do Tathagata, uma raspa do Tathagata, uma marca do Tathagata. Mas um nobre discípulo ainda não chega à conclusão. O abençoado é perfeitamente iluminado, o Dhamma é bem proclamado pelo abençoado, a sanga dos discípulos do abençoado pratica o bom caminho. Ao invés disso, ele está no processo de chegar a essa conclusão. Então, até agora, o que nós vimos é que os 3 conhecimentos verdadeiros surgem depois da realização dos 4 jhanas. No entanto, a completa libertação, ela surge revisando, ou seja, obtendo o conhecimento de que a mente está libertada. É como se o evento ocorre e depois se toma consciência de que o evento ocorreu. E é isso que vem no parágrafo seguinte. Ao conhecer e ver, a sua mente está livre da impureza do desejo sensual, da impureza de ser existir, da impureza da ignorância. Quando ela está libertada, surge o conhecimento, libertada. Ele compreende que o nascimento foi destruído, a vida santa foi vivida, o que devia ser feito, foi feito, não há mais vir a ser a nenhum estado. Isso também, Brahmani, é chamado de uma pegada do Tathagata, uma raspa do Tathagata, uma marca do Tathagata, e um nobre discípulo chega à conclusão. O abençoado é perfeitamente iluminado, o Dhamma é bem proclamado pelo abençoado, a sanga dos discípulos do abençoado pratica o bom caminho. E é neste ponto, Brahmani, que o símile da pegada do elefante está completo, detalhado. Quando isso foi dito, o Brahmani Janusoni disse para o abençoado: Magnífico, mestre Gotama, magnífico, mestre Gotama. Mestre Gotama esclareceu o Dhamma de várias formas, como se tivesse colocado em pé o que estava de cabeça para baixo, revelasse o que estava escondido, mostrasse o caminho para alguém que estivesse perdido ou segurasse uma lâmpada no escuro para aqueles que possuem visão pudessem ver as formas. Eu busco refúgio no mestre Gotama, no Dhamma e na sanga dos bicos. Que o mestre Gotama se lembre de mim como o discípulo leigo que nele buscou refúgio para o resto da vida. Como eu mencionei no início, na página do website, na página do podcast, existem outros links para suttas que também falam sobre o treinamento gradual. E também existem links para aqueles suttas que foram mencionados ao longo desta palestra. Obrigado a todos.